E se tudo o que você acreditou sobre servir a Deus estivesse errado? E se, no final de uma vida inteira dedicada à fé, você descobrisse que não era Deus quem você adorava, mas uma versão dele moldada pelos seus próprios desejos? Carlos Mendes, 68 anos, rosto marcado pelo tempo e pelos muitos domingos passados nos bancos da igreja, nunca imaginou que faria essa pergunta. Ele era conhecido por todos. O irmão Carlos, sempre presente, sempre generoso, sempre o primeiro a chegar e o último a sair. Seus dízimos eram pontuais, suas orações eloquentes, suas palavras cheias de versículos. Um homem de fé. Pelo menos era assim que ele se via. Era assim que todos o viam, mas por trás dos sorrisos e da reverência havia um vazio que ele nunca teve coragem de encarar. Uma inquietação silenciosa que surgia nos momentos em que ninguém o via. Carlos dava sim, mas dava esperando receber. Servia esperando ser reconhecido. Orava esperando ser recompensado. Sua fé era uma moeda de troca e seu coração um campo de negociação espiritual. Ele acreditava que estava fazendo tudo certo, que agradava a Deus, que seu lugar no céu estava garantido, porque ele fazia mais do que muitos, porque ele merecia. E então um dia comum se tornou o mais importante de sua vida. Sem aviso, sem sinais, sem profecias. Apenas um colapso. Um instante em que o coração falha, o corpo cede e a alma parece flutuar. Carlos caiu ali mesmo, dentro da igreja. Rodeado por irmãos e irmãs que oravam por ele, ele começou a se afastar, não da fé, mas da ilusão que ele havia construído em nome dela. Foi nesse instante que tudo mudou. Carlos teve uma experiência que desafiaria tudo o que acreditava. Uma experiência que nenhum sermão, nenhum louvor e nenhum título de ministério poderia prever. Uma experiência que o colocaria frente a frente com a verdade. Não a verdade que ele pregava, mas a que ele temia. Aquela que revela intenções. Aquela que penetra até a divisão da alma e do espírito. Aquela que confronta, que despedaça, que purifica, e quando ele voltou, já não era o mesmo homem. Esta é a história de Carlos Mendes, mas talvez em algum lugar também seja a sua. Porque a pergunta permanece: e se tudo o que você acreditou sobre servir a Deus estiver errado? Carlos Mendes acordava todos os dias antes do sol nascer. Era o primeiro a chegar na igreja e muitas vezes o último a sair. A rotina era quase sagrada. Devocional às 6 da manhã, café preto sem açúcar, leitura bíblica meticulosa, sempre com um caderno ao lado para anotar qualquer revelação. Aos domingos, sua presença era inquestionável. Camisa passada, Bíblia em mãos, sorriso ensaiado. Para os irmãos da congregação, ele era um exemplo de fidelidade, um pilar da comunidade, um homem comprometido com as coisas de Deus. Mas por dentro, algo não se encaixava. Carlos nunca deixava de contribuir financeiramente. O dízimo era separado assim que o salário caía na conta, sem falha. Além disso, fazia ofertas voluntárias generosas sempre que havia campanhas especiais na igreja, reforma do templo, missões, eventos evangelísticos. Os pastores o citavam como referência, os jovens o admiravam. Mas no silêncio da sua alma havia uma expectativa não dita. Ele esperava retorno. Não pedia abertamente, mas esperava saúde. Esperava que seus negócios prosperassem. Esperava que Deus o poupasse de tragédias. Esperava reconhecimento. Esperava que sua vida fosse uma prova pública de que valia a pena ser fiel. E quando algo não saía como o esperado, quando enfrentava pequenas perdas, doenças passageiras, críticas infundadas, uma amargura sutil se infiltrava em suas orações. Senhor, eu tenho sido fiel, ele dizia, tenho feito a minha parte. A frase era sempre essa, minha parte, como se houvesse um contrato, como se ele entregasse e Deus retribuísse.
Não havia gratidão genuína, havia cobrança disfarçada de reverência, havia orgulho travestido de serviço, havia medo disfarçado de zelo. Carlos conhecia a linguagem, sabia o que dizer, sabia quando levantar as mãos, quando dizer aleluia, quando concordar com o pastor, mas o coração era um campo de barganhas silenciosas, não por maldade, não por desvio moral, mas por confusão espiritual. Ele realmente acreditava que estava servindo a Deus, e de certa forma estava, mas não pelo motivo certo, não pelo amor, não pela entrega, não pela reverência verdadeira. Era por segurança, por status, por senso de merecimento. A fé de Carlos era uma construção sólida por fora, mas frágil por dentro. Um castelo feito de intenções erradas, cuidadosamente decorado com rituais certos. Ele não sabia, ainda, que tudo aquilo seria exposto, que sua vida inteira seria passada a limpo, que Deus não se impressionava com sua dedicação externa, que o céu não funciona como uma planilha de débitos e créditos. Mas ele descobriria, e muito em breve. Foi em uma manhã aparentemente comum. O tipo de dia que Carlos Mendes conhecia bem. O sol nascia tímido, os pássaros cantavam no quintal e ele já estava pronto de terno escuro e Bíblia de couro a caminho de mais uma reunião na igreja. Havia um evento especial naquele domingo, culto de gratidão. Ele havia preparado uma oferta generosa, dobrada, como sinal de reconhecimento por mais um ano de vitórias. Sentia-se, mais do que nunca, em paz com sua entrega. Era como se estivesse acumulando méritos no céu, ponto por ponto. Mas enquanto caminhava pelo corredor da igreja, cumprimentando os irmãos com o costumeiro "Deus te abençoe", uma tontura inesperada o paralisou. Primeiro, a vista escureceu. Depois, uma dor no peito, aguda, invasiva, como se algo estivesse sendo arrancado de dentro. Carlos tentou segurar no banco ao lado, mas suas pernas falharam. Em questão de segundos, estava no chão. Os sons ao redor ficando cada vez mais distantes, as vozes se misturando, os rostos se tornando vultos. Era como se o mundo estivesse se apagando, não aos poucos, mas de forma abrupta. Alguém gritou por socorro, alguém começou a orar em voz alta. Outros, em desespero, apenas observavam. Mas Carlos não sentia mais o chão sob si. O tempo desacelerou. Ele já não estava ali, não como antes. Era como se estivesse flutuando, vendo o próprio corpo deitado, cercado por pessoas que pareciam pequenas, distantes. Havia silêncio. Não um silêncio vazio, mas um silêncio cheio de significado, como se tudo ao redor tivesse parado para ouvir algo que ainda não havia sido dito. Carlos, agora separado do corpo, viu cenas de sua vida se desenrolarem diante dele. Rápidas, intensas, como flashes. Ele ofertando na igreja, ele orando com fervor, ele sendo elogiado pelo pastor, ele organizando eventos, aconselhando jovens, liderando reuniões. Mas então, a perspectiva mudou. As mesmas cenas, vistas de outro ângulo, agora revelavam algo que ele nunca tinha percebido. Nos olhos de Carlos havia expectativa. Nas suas palavras, intenção. Nos gestos, vaidade. Era como se tudo o que ele havia feito estivesse sendo revelado em sua verdadeira cor, não como atos de adoração, mas como estratégias de autopreservação e orgulho. Foi nesse estado, flutuando entre a vida e a morte, entre a terra e o eterno, que Carlos sentiu uma presença. Não era medo, não era confusão, era algo muito mais forte, muito mais real. Alguém se aproximava, alguém que via tudo, alguém que sabia, e Carlos entendeu. Aquele não era apenas um colapso, era um chamado, uma convocação para o julgamento das suas motivações mais profundas. Carlos estava suspenso em um lugar que não se parecia com nada que ele já tivesse visto.
Não era o céu o que ele imaginava, com ruas de ouro e coros celestiais, nem um ambiente sombrio e castigador. Era um espaço de luz serena, onde tudo parecia pulsar com vida, mas ao mesmo tempo confrontava o mais íntimo de quem ele era. E ali, no centro daquele lugar inexplicável, alguém se aproximava. Não havia dúvida nem confusão. Carlos sabia, sem que ninguém dissesse, era Jesus. Não como nas imagens da igreja, não como nos quadros ou filmes, mas com uma presença tão intensa, tão verdadeira, que seu coração parecia despir-se por completo diante dele. Jesus não falou de imediato. Seus olhos, tão cheios de amor quanto de justiça, olhavam direto para dentro de Carlos. Não para seu corpo, não para sua aparência, mas para o que ele carregava por dentro há décadas: vergonha, orgulho, medo. E então Jesus falou. A voz não era alta, mas ressoava como um trovão dentro da alma. Carlos, suas ofertas foram muitas, mas suas intenções estavam corrompidas. A frase caiu como um raio. Carlos tentou justificar, tentou explicar, mas nenhuma palavra saiu. Ele viu, como se estivesse acontecendo naquele exato momento, todas as vezes em que ofertou esperando recompensa. Todas as orações feitas com exigência. Todos os cultos frequentados, não por amor, mas por obrigação. Todos os aplausos que recebeu e secretamente saboreou. Era como se sua alma estivesse sendo lida em voz alta, sem que ele pudesse esconder nada. Você acreditou que sua fidelidade comprava o meu favor, continuou Jesus, mas eu nunca pedi trocas. Eu sempre quis o seu coração. Carlos caiu de joelhos, mesmo sem entender como ainda tinha um corpo ali. Lágrimas escorriam dos seus olhos, mas não eram apenas de tristeza. Eram de uma verdade profunda demais para ser suportada. Ele havia passado uma vida inteira servindo a uma imagem distorcida de Deus. Um Deus que ele podia controlar com seus rituais, com sua religiosidade, com sua boa conduta. E agora, diante da verdade encarnada, ele via o engano, via a vaidade, via a distância que existia entre ele e a verdadeira adoração. Jesus se aproximou e, sem condenação, apenas com firmeza disse: eu conheço suas obras, Carlos, mas agora quero conhecer seu coração. E naquele instante tudo começou a mudar. A cegueira religiosa que o acompanhara por tantos anos começava a se desfazer. Carlos finalmente enxergava. Diante da presença de Jesus, Carlos foi mergulhado em uma sequência de visões que o transportavam para momentos específicos de sua vida. Não eram lembranças comuns, mas revelações nítidas de ocasiões que ele mesmo havia enterrado sob a justificativa da fé ativa. O primeiro flash, um culto de final de ano. A igreja cheia, luzes brilhando e ele no altar, entregando uma oferta vultosa. As pessoas aplaudiam, o pastor o elogiava publicamente. Por fora, um gesto de devoção. Mas agora, vendo com os olhos da eternidade, Carlos percebia que o que pulsava dentro dele naquele momento não era amor por Deus, era orgulho. Um desejo ardente de ser visto, reconhecido, exaltado entre os irmãos. Outra cena, ele sentado na sala pastoral, aconselhando um jovem aflito. Suas palavras eram bíblicas, sua postura firme. Mas Jesus o fez ver o que havia por trás. Um coração endurecido, impaciente, que queria mais ser admirado por sua sabedoria do que realmente acolher a dor do outro. Havia uma frieza disfarçada de autoridade, uma necessidade de controle. Carlos sentiu vergonha, não por ter errado apenas, mas por nunca ter se dado conta da distância entre suas intenções e o amor verdadeiro. Mais um momento se revelou. Ele, em casa, sozinho, depois de uma oferta significativa. Diante do espelho, ele orava, mas sua oração não era súplica nem louvor, era cobrança. Senhor,
Eu tenho sido fiel. Agora espero a minha colheita. Suas palavras carregavam exigência, como se Deus lhe devesse algo, como se os céus estivessem em dívida com ele. Ali, com os olhos espirituais abertos, Carlos viu o abismo entre a aparência e a essência. Tudo aquilo que ele pensava ser fé era, na verdade, controle, barganha, manipulação. Jesus então citou, com voz suave, mas penetrante como lâmina: Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mateus 15:8. Carlos chorou. Não lágrimas superficiais, mas prantos profundos, nascidos do arrependimento. Ele queria voltar, queria consertar, queria fazer tudo de novo, mas não por medo de castigo, e sim por amor. Um amor que ele nunca havia experimentado daquela forma. Pela primeira vez compreendia o que era estar nu diante de Deus, não no corpo, mas na alma, e ainda assim ser amado. Não pelo que fazia, mas apesar do que fazia. Aquele era o verdadeiro julgamento, não o de suas ações, mas de suas intenções. E agora Carlos sabia, tudo tinha que mudar, tudo. Carlos abriu os olhos como quem retorna de um mergulho profundo. A luz branca do hospital o cegou por um instante e o som de máquinas monitorando seus batimentos o trouxe de volta à realidade. Ele estava vivo, mas transformado. Nada mais parecia igual. O teto do hospital não era apenas um teto. A respiração que enchia seus pulmões não era apenas ar, era graça, era misericórdia, era uma segunda chance. Carlos não conseguia explicar com palavras o que havia vivido, mas sabia, com uma certeza que queimava no peito, que não era apenas um sonho. Era real, profundamente real. As visitas começaram a chegar nos dias seguintes. Irmãos da igreja, amigos próximos, até o pastor veio orar com ele. Todos falavam do milagre da sobrevivência, das orações respondidas, da fidelidade de Deus. Carlos ouvia, mas seu silêncio gritava mais alto. O que eles chamavam de milagre, ele agora compreendia como misericórdia, não por merecimento, não por fidelidade, mas por amor. Um amor que ele nunca tinha compreendido de verdade. Enquanto se recuperava fisicamente, sua alma era reconfigurada. Ele se lembrava de cada palavra dita por Jesus, de cada visão, de cada revelação. A vida religiosa que antes o definia, agora parecia vazia, sem cor. Os rituais que antes lhe davam segurança, agora soavam como ecos distantes de uma fé que não sustentava mais. Pela primeira vez, Carlos percebeu que Deus não queria suas ofertas, seus cargos, sua presença impecável nos cultos. Deus queria o que ele sempre escondeu: seu coração. De volta à sua casa, Carlos olhou para o altar doméstico que ele mesmo havia montado anos atrás. Versículos emoldurados, livros teológicos, fotos de viagens missionárias, tudo impecável, tudo limpo. Tudo frio. Ele se ajoelhou ali, mas não para repetir orações decoradas, não para fazer promessas, não para pedir bênçãos. Ele apenas chorou. Chorou com arrependimento, chorou com gratidão, chorou como quem nasce de novo. Sua fé agora era outra, não mais construída em cima de barganhas, mas sobre a rocha da graça. Ele não queria mais fazer para receber. Queria simplesmente estar, ser, viver em resposta ao amor que o alcançou quando ele menos merecia. A transformação não foi um evento, mas um renascimento. Carlos Mendes havia voltado à vida, mas não como antes. Agora, finalmente, ele conhecia a Deus, não pelo que ouvira, mas pelo que havia encontrado. E esse encontro mudaria tudo. Carlos voltou à igreja com passos lentos, mas decididos. A aparência era a mesma, terno alinhado, Bíblia em mãos, sorriso gentil no rosto, mas por dentro tudo havia mudado. O templo que antes lhe parecia grandioso agora parecia pequeno diante da experiência que havia vivido.
As luzes, as programações, os louvores, nada disso era ruim, mas ele via com outros olhos. A vaidade, o ativismo, a busca por aprovação entre os irmãos, tudo isso estava impregnado ali, escondido sob uma capa de santidade. Carlos sentou no banco da frente e observou. O culto começou. As mesmas palavras, os mesmos gestos, os mesmos aplausos. Ele, que antes liderava muitos daqueles momentos, agora os via como quem assiste a uma encenação conhecida demais. Nos dias seguintes, tentou compartilhar o que havia vivido. Em conversas particulares, começava com cautela. Algo aconteceu comigo, algo que mudou tudo, mas as reações eram desconfortáveis. Alguns sorriam sem acreditar, outros mudavam de assunto e alguns até se afastavam. Foi só um sonho, irmão Carlos, diziam. Você estava entre a vida e a morte, deve ter tido delírios. Seu amigo mais próximo, aquele com quem dividia cafés e planos de novos ministérios, foi direto. Irmão, não se confunda. O que você viveu foi emoção. Deus conhece o seu coração, sempre conheceu. Carlos ouviu em silêncio, mas seu coração doía. Ele sabia a verdade. Sabia o que ouvira, o que vira, o que sentira. A cegueira que por anos o impediu de ver, agora parecia envolver os que estavam ao seu redor. Tentou mais uma vez. Pediu para compartilhar seu testemunho na igreja. O pastor, embora educado, hesitou. Disse que talvez não fosse o momento, que seria melhor esperar. A igreja ainda está muito sensível com a sua recuperação. Melhor focarmos na gratidão, irmão Carlos. O silêncio se tornou seu novo companheiro, mas não um silêncio vazio. Era um silêncio de reflexão, de oração sincera, de encontros diários com Deus, longe dos olhos do público. Carlos continuava frequentando os cultos, mas sua verdadeira comunhão acontecia no quarto, de joelhos, longe dos holofotes. Não era fácil. A incompreensão doía mais que o colapso físico, mas ele entendia agora que o evangelho verdadeiro nem sempre é bem recebido. A verdade confronta, e muitos preferem a ilusão da religião confortável. Carlos não o julgava. Ele já esteve ali, e se Deus teve paciência com ele, também teria com os outros. O homem que retornou da morte agora carregava um novo fardo, o peso da verdade e a solidão de quem decide vivê-la. Carlos, em silêncio, começou a escrever. Não era um sermão, não era um estudo bíblico, era um alerta. Palavras simples, mas carregadas de verdade. Frases que queimavam em sua alma desde o dia em que voltou à vida. Ele sabia que não podia mais calar. O tempo da performance havia acabado. Agora, cada palavra que saía dele precisava apontar para aquilo que muitos evitavam: a fé falsa, a devoção vazia, a religião sem coração. Sentado à mesa de sua sala, com a Bíblia aberta e o coração rasgado, ele orava antes de escrever: Senhor, que não seja minha voz, que seja a tua, que esta mensagem alcance quem precisa ser despertado. Ele sabia que seria mal interpretado, sabia que muitos iriam rejeitar, zombar, ignorar, mas também sabia que havia outros, escondidos, aflitos, cansados da religião, de aparência, que ansiavam pela verdade. Era por eles que ele escrevia, era por eles que ele falava. Começou a visitar pequenos grupos, encontros informais, conversas em cafés. Não fazia mais discursos, contava sua história, e ao final sempre deixava a mesma pergunta: você serve a Deus ou aos benefícios de servir a Deus? A maioria desviava o olhar. Alguns ficavam em silêncio, mas outros poucos choravam. Carlos via nesses olhos o mesmo vazio que um dia habitou dentro dele. Sabia reconhecer e sabia também que ali havia terra fértil para o arrependimento. Em uma dessas reuniões, uma mulher jovem se aproximou após ouvir seu relato. Ela tremia. Senhor Carlos,
Eu também só ia à igreja com medo de perder meu emprego. Eu dizia que amava a Deus, mas no fundo só queria que Ele resolvesse meus problemas. Eu nunca o adorei de verdade. Carlos segurou suas mãos com ternura. Você não está sozinha, mas agora sabe a verdade. E ela pode te libertar. Sua missão agora não era convencer, era despertar, lançar a semente, romper o engano com uma verdade que ele próprio resistiu por tantos anos. Carlos já não buscava aplausos, não queria cargos, não buscava honras. Sua única ambição era que outros não precisassem passar pelo vale da morte para entender o valor da vida em Deus. A mensagem que ele carregava era dura, mas cheia de esperança, porque por trás do confronto havia um convite, um chamado à essência, um clamor por uma fé verdadeira. Carlos sabia, enquanto tivesse fôlego, ele iria alertar, porque agora, finalmente, ele servia não pelo que Deus podia dar, mas por quem Deus é. Carlos sentou-se diante da câmera com o mesmo olhar sereno que agora carregava em cada gesto. A luz suave iluminava seu rosto envelhecido, mas cheio de vida. Ele não leu um texto, não usou anotações, apenas falou como quem conversa de coração para coração. Suas palavras vinham com a leveza de quem foi quebrado, mas reconstruído por algo maior que ele. Se você chegou até aqui, talvez algo dentro de você também esteja inquieto. Começou. Talvez como eu, você tenha vivido muitos anos achando que estava servindo a Deus, quando na verdade estava servindo a si mesmo. Sua voz era firme, mas compassiva. Não havia julgamento, havia empatia, compreensão. Eu sei como é. Eu fui esse homem. Eu entregava ofertas, participava dos cultos, fazia orações bonitas, mas tudo isso escondia uma motivação corrompida. Eu queria algo em troca. Eu negociava com Deus. Chamava isso de fé, mas era medo. Chamava de adoração, mas era interesse. Ele fez uma pausa, respirou fundo. Mas Deus me deu uma chance que eu não merecia. E agora eu quero que você tenha essa mesma oportunidade. Não espere uma tragédia, não espere estar entre a vida e a morte. Examine seu coração. Pergunte a si mesmo, por que você faz o que faz? Por que você ora, canta, serve, oferta? É por amor ou por medo de perder algo? Carlos se inclinou levemente para a frente, como quem compartilha um segredo. O Evangelho não é um contrato, é um convite, um chamado a conhecer o coração de Deus, não pelo que Ele pode te dar, mas por quem Ele é. Com os olhos marejados, ele encerrou. Eu não sou mais o mesmo. E não digo isso com orgulho. Digo com gratidão, porque fui alcançado pela verdade e agora vivo para alertar aqueles que, como eu, estavam cegos por uma fé baseada em aparências. Se isso tocou seu coração, compartilhe. Mas mais do que isso, viva diferente. Um breve silêncio. O vídeo parecia ter acabado. Mas antes de escurecer, Carlos voltou a olhar para a câmera e disse: "E se você acha que minha história foi intensa, espere até ouvir o que aconteceu com uma mulher que diz ter visitado o inferno. No próximo vídeo, você vai entender. Porque a eternidade é real e porque o tempo para decidir é agora." A tela escureceu, mas a semente já havia sido plantada.